E se você pudesse fazer uma viagem no tempo e no espaço, não para o passado, mas para o futuro eterno? E se pudéssemos espreitar por detrás do véu que separa a nossa realidade da dimensão divina e vislumbrar, com base na fonte mais confiável que alega descrevê-la, o que realmente aguarda aqueles que creem após o último suspiro nesta vida? A pergunta que tem ecoado nos corações humanos desde o alvorecer da consciência, o que há depois, encontra suas respostas mais profundas e gloriosas nas páginas da Bíblia Sagrada. Muito além de nuvens fofas, harpas e uma vaga sensação de paz, as Escrituras pintam um quadro vibrante, dinâmico e profundamente satisfatório de uma existência restaurada à sua intenção original. Este não é um exercício de mera especulação ou fantasia, é uma exploração baseada em promessas divinas, uma antecipação de uma realidade tão tangível e mais real do que a que experimentamos agora. Nesta jornada textual, vamos nos afastar das caricaturas culturais e nos aprofundar nas ricas descrições bíblicas para descobrir 7 coisas específicas e maravilhosas que encontraremos no céu. Prepare-se para explorar a presença pessoal de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a companhia dos anjos e dos remidos, a alegria das mansões celestiais, a vitória representada pela coroa da vida, a realidade transformadora do novo corpo de ressurreição e, por fim, o clímax de toda a história, o novo céu e a nova terra. Cada um desses elementos não é apenas um destino, mas o cumprimento do anseio mais profundo da alma humana por significado, pertencimento e alegria inextinguível. O elemento central, a joia da coroa de toda a experiência celestial e o tema que unifica todos os outros é a presença imediata, não mediada e gloriosa do próprio Deus. O céu, em sua essência, não é primariamente um lugar com determinadas características geográficas, é a presença de Deus. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, descreve a visão da Nova Jerusalém e declara de forma culminante: "Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro." Apocalipse 21, 22. Esta é uma declaração revolucionária. Todo o sistema de adoração do Antigo Testamento era centrado no tabernáculo e, posteriormente, no templo, um local específico onde a presença de Deus habitava de forma singular, mas inacessível, exceto para o sumo sacerdote, e isso apenas uma vez por ano. No céu, essa mediação cessa. A separação é abolida. A barreira do pecado que nos mantinha afastados foi removida para sempre pelo sangue de Cristo. E agora estamos convidados a habitar na plenitude da Shekinah, na glória manifesta de Deus. O profeta Isaías vislumbrou um tempo em que a glória do Senhor se revelará e toda a carne a verá. Isaías 45. Esta é a realização suprema. A bem-aventurança eterna não consiste em ruas de ouro ou em portões de pérola, por mais literais que possam ser, consiste em ver a face de Deus. Como diz o salmista, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Toda a alegria, toda a paz, todo o propósito e toda a adoração no céu emanam desta realidade fundamental. Estamos finalmente, completamente e eternamente em casa, na presença do nosso Pai e Criador. Encontrarmos a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, será um momento mais profundamente comovente e completador da nossa existência. Por toda a era da Igreja, nós o conhecemos pela fé. Caminhamos com ele nas páginas dos Evangelhos, sentimos o conforto do seu Espírito Santo em nossos corações e nos apegamos às suas promessas em meio às tribulações. Mas no céu, a fé se tornará visão. A esperança se tornará posse. A promessa se tornará cumprimento. A Bíblia descreve um cenário em que, ao chegarmos, seremos recebidos pelo próprio Cristo, que não apenas preparou um lugar para nós, mas virá pessoalmente nos levar para si mesmo. Imagine o impacto desse encontro face a face. Será o momento em que veremos pela primeira vez os olhos de amor que nos acompanharam a vida toda, as mãos que foram transpassadas por nossa redenção e o rosto que reflete a glória do Pai. A adoração no céu é cristocêntrica. João, em sua visão, vê uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, atribuindo a salvação a Deus e ao Cordeiro. Veremos as marcas dos cravos em suas mãos e pés, eternos emblemas do seu amor sacrificial, e nossa resposta será uma adoração transbordante e eterna.
Conhecer a Jesus, não mais através de um vidro escuro, mas face a face, será conhecer a personificação do amor, da graça, da verdade e da justiça. Ele não será uma figura distante em um trono, será o amigo íntimo, o irmão mais velho, o Senhor e Redentor com quem andaremos e conversaremos por toda a eternidade. A realidade celestial será povoada por uma sociedade vasta e complexa de seres inteligentes, e entre os mais fascinantes estão os anjos. Estas poderosas criaturas espirituais, frequentemente retratadas na cultura popular de formas distorcidas, são, na Bíblia, os servos obedientes e mensageiros de Deus. No céu, estaremos em constante comunhão e adoração junta com estas majestosas criaturas. As descrições do trono de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, e no Apocalipse, capítulos 4 e 5, mostram serafins e querubins, seres de esplendor e poder inimagináveis, que circundam o trono, proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A adoração deles é pura, intensa e focada exclusivamente na santidade e glória de Deus. Eles não são objetos de adoração, são companheiros de adoração. A imagem da Nova Jerusalém inclui anjos como parte integrante da vida da cidade, com 12 anjos guardando as 12 portas, Apocalipse 21, 12. É importante lembrar que muitos destes mesmos anjos foram espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação, Hebreus 1, 14. Então poderemos conhecer e agradecer pessoalmente ao anjo que invisivelmente nos guardou e protegeu em momentos de perigo extremo durante nossa vida terrena. A comunhão com os anjos expandirá a nossa compreensão da família de Deus, revelando a multiforme sabedoria do Criador e enriquecendo a nossa experiência coletiva de louvor perante o seu trono. Além da comunhão com os anjos, uma das maiores alegrias do céu será a comunhão perfeita e restaurada com todos os santos remidos de todas as eras e nações. Na Terra, nossas relações, mesmo as mais profundas, são marcadas por mal-entendidos, ciúmes, conflitos e, inevitavelmente, pela separação da morte. No céu, esta maldição é revertida. A grande multidão, que ninguém pode contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações, Apocalipse 7, 9, estará unida em perfeito amor e propósito comum. Imagine a cena. Conversaremos com Abraão sobre sua jornada de fé, com Moisés sobre a libertação do Egito, com Paulo sobre suas viagens missionárias e com os mártires da igreja primitiva sobre sua fidelidade até a morte. Mas vai além das figuras bíblicas. Reencontraremos entes queridos que partiram na fé, não no contexto de tristeza e luto, mas num reenjoy de alegria triunfante, onde a separação é uma palavra do passado. Todas as barreiras que dividem a humanidade, raça, status social, preconceito cultural, serão dissolvidas aos pés do Cordeiro. Seremos uma família perfeita, um só corpo em Cristo, cada membro conhecendo e sendo conhecido completamente, amando e sendo amado incondicionalmente. A comunhão dos santos, uma doutrina que cremos pela fé aqui, se tornará uma experiência vívida e constante lá. As conversas serão profundas, o compartilhar de testemunhos será eternamente inspirador, e o amor que nos unirá será o próprio amor de Deus derramado em nossos corações, fluindo sem obstáculos entre todos os remidos. Quando Jesus consolou seus discípulos, ele fez uma promessa profundamente pessoal e reconfortante. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. João 14, 2. A imagem de mansões, do grego mone, que significa morada, aposento, residência, fala de um lar permanente, personalizado e dado por Jesus. Isto vai muito além da ideia de um céu genérico e uniforme. Sugere individualidade, pertencimento e um lugar preparado com um amor específico para cada crente. O céu não será uma existência etérea e desencarnada, mas uma realidade tangível. A descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse 21 e 22 é repleta de detalhes físicos e gloriosos. Ruas de ouro puro, como vidro transparente, um rio de água da vida, claro como cristal, e o muro da cidade construído de jaspe, adornado com toda espécie de pedras preciosas. Estas imagens, sejam literais ou simbólicas, apontam para uma realidade de beleza, valor,
solidez e esplendor, que supera em muito qualquer coisa que a terra possa oferecer. A mansão que Jesus prepara é mais do que um quarto. É o nosso lugar designado nesta cidade santa. Uma habitação que reflete a glória de Deus e a identidade única que Ele nos deu. Será um lar de uma riqueza e beleza inimagináveis. Um lugar onde finalmente estaremos totalmente em casa, sem a instabilidade, a insegurança ou a temporalidade que caracterizam nossas moradas terrenas. É a promessa de um descanso eterno, uma herança incorruptível, guardada nos céus para nós. 1 Pedro 1:4. No céu, receberemos a recompensa final pela fidelidade, a coroa da vida. Esta coroa não é um símbolo de autoridade real no sentido terreno, mas uma representação da vitória, da justiça e da vida eterna concedida por Deus aos que o amam. Tiago 1:12 declara: Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Da mesma forma, em Apocalipse 2:10, Jesus exorta a igreja em Esmirna: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa é, portanto, o prêmio pela perseverança na fé em meio às provações, perseguições e tentações da vida. É a confirmação final de que a nossa luta não foi em vão, que nossa fé, embora testada pelo fogo, resultou em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. A imagem de receber uma coroa também fala de honra e aprovação. No grande dia, estaremos diante do tribunal de Cristo, não para ser julgados para a condenação, pois isso já foi resolvido na cruz, mas para recebermos a recompensa pelas obras feitas em obediência a Deus. 2 Coríntios 5:10. A coroa da vida é a culminação dessa recompensa, um símbolo eterno de que fomos aprovados por nosso Senhor. E em um ato de adoração supremo, a Bíblia sugere que nós, os remidos, lançaremos nossas coroas diante do trono. Apocalipse 4:10. Reconhecendo que toda a vitória, toda a fidelidade e toda a honra pertencem, em última análise, àquele que nos capacitou a vencer. Uma das transformações mais radicais e essenciais para a vida no céu será a recepção do nosso novo corpo de ressurreição. Nossos corpos atuais são frágeis, corruptíveis, sujeitos à doença, à decadência e à morte. Eles são corpos da nossa humilhação. Filipenses 3:21. Mas assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos com um corpo glorioso, nós também seremos transformados. O apóstolo Paulo dedica um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, para explicar essa realidade maravilhosa. Ele descreve o corpo ressurreto como incorruptível, glorioso, cheio de poder espiritual e celestial. Não será um corpo fantasmagórico ou imaterial, mas um corpo real, tangível e adaptado para a nova existência eterna. Será um corpo sem dor, sem cansaço, sem limitações físicas e sem a mancha do pecado. Será o veículo perfeito para expressar quem somos verdadeiramente em Cristo, sem as fraquezas e deformações que a queda trouxe. É o mesmo corpo, mas transformado. É semelhante à forma como uma semente, plantada no solo, se transforma em uma bela e majestosa planta, a mesma, porém radicalmente diferente e mais gloriosa. Este corpo nos permitirá desfrutar plenamente das realidades físicas da nova terra, comer da árvore da vida e nos relacionarmos uns com os outros e com Deus de uma maneira completamente nova e perfeita. É a redenção final, não apenas da nossa alma, mas da nossa totalidade física, cumprindo a promessa de que a própria criação gemendo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19-23. O clímax da narrativa bíblica não é uma escape etérea para um céu espiritualizado, mas a dramática renovação e restauração de toda a criação.
O apóstolo João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. Esta visão cumpre a promessa feita através do profeta Isaías: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Isaías 65:17. O céu final, portanto, não é um planeta distante, mas a própria terra, purificada pelo fogo do juízo de Deus, segundo Pedro 3:10-13, e restaurada à sua glória edênica, o original e além. A Nova Jerusalém, a cidade santa, desce do céu, de Deus, para esta nova terra, simbolizando a união perfeita e eterna do divino com o humano e com a criação material. Este é um conceito profundamente significativo. Deus não descarta a sua criação física, ele a redime. Tudo que era bom na criação original, a beleza da natureza, a arte, a cultura, o trabalho significativo, será redimido, purificado e elevado à sua expressão mais plena, sem a maldição do pecado. Isto significa que exploraremos montanhas, nadaremos em oceanos, cultivaremos jardins e nos envolveremos em criatividade e descoberta em um universo restaurado, tudo para a glória de Deus. O novo céu e a nova terra são a demonstração final do poder redentor de Deus, mostrando que seu plano de salvação é cósmico em seu escopo, abrangendo não apenas a humanidade, mas toda a criação que gemeu sob o peso da queda. Ao contemplarmos coletivamente estes 7 elementos gloriosos, a presença de Deus, Jesus Cristo, os anjos, os remidos, as mansões, a coroa da vida, o corpo de ressurreição e o novo céu e nova terra, uma imagem coerente, convincente e profundamente atraente emerge. O céu bíblico não é um destino monótono ou estático, mas um reino dinâmico de relacionamentos perfeitos, descobertas infinitas, adoração vibrante e trabalho significativo. É a resposta definitiva para todos os anseios do coração humano. O anseio por justiça, saciado pela presença do justo juiz, o anseio por amor, realizado na comunhão perfeita com Deus e com os santos. O anseio por beleza, satisfeito na esplêndida criação restaurada. E o anseio por propósito, cumprido no reinado e serviço eterno ao nosso Rei. Cada promessa encontra o seu amém em Cristo. Cada lágrima é enxugada, cada dor é curada, cada pergunta é respondida. A jornada da fé, com todas as suas lutas e dúvidas, culmina neste momento de chegada triunfante. O céu é, em última análise, o fim da jornada e o começo da verdadeira aventura. É o lar para o qual fomos criados, a pátria que nossa alma sempre soube que existia. Que essa esperança não seja apenas um consolo para o futuro, mas uma força motivadora e purificadora para o nosso presente, inspirando-nos a viver de maneira digna do Evangelho, com os nossos corações e mentes fixos na glória que nos aguarda. Ao analisarmos mais profundamente estes 7 elementos, percebemos que eles não são ilhas isoladas, mas formam um ecossistema perfeito de bem-aventurança. A presença de Deus é o sol que ilumina e dá vida a todos os outros aspectos. A pessoa de Jesus Cristo é a ponte que tornou possível nossa entrada nessa realidade. Os anjos e os remidos formam a comunidade perfeita que reflete o caráter relacional da Trindade. As mansões celestiais e o novo céu e nova terra constituem um ambiente perfeito, projetado pelo próprio arquiteto divino. A coroa da vida é a confirmação da nossa jornada e identidade nesse reino, e o corpo de ressurreição é o veículo perfeito para experimentarmos tudo isso em sua plenitude. Eles são interdependentes. A alegria da comunhão com os remidos é intensificada pela ausência de barreiras no corpo glorificado. A adoração aos anjos é enriquecida pela nossa compreensão redimida. A exploração da nova terra é possível porque temos um corpo incorruptível e habitamos em um lar permanente. Esta não é uma lista aleatória de atrações celestiais, mas uma tapeçaria tecida com fios de glória.
cada um sustentando e realçando o outro, criando um quadro de uma existência coesa e perfeitamente satisfatória. A doutrina do céu, conforme explorada através destes 7 elementos, não é um apêndice ou um pensamento posterior na teologia cristã. É o clímax para o qual toda a narrativa bíblica se move. É o desfecho do grande drama da redenção. No Jardim do Éden, a humanidade perdeu a comunhão perfeita com Deus, elemento 1, o domínio sobre a criação, elemento 9, e a imortalidade física, elemento 8. A história da Bíblia é a história de Deus trabalhando para restaurar o que foi perdido. A vinda de Jesus, elemento 2, foi um momento decisivo nessa restauração. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu caminho de volta para a presença de Deus e garantiu a ressurreição dos nossos corpos. A Igreja, a comunhão dos remidos, elemento 5, é as primícias desta nova humanidade. O céu, portanto, é a inversão completa da queda. O que foi corrompido pelo pecado é agora gloriosamente restaurado e elevado a um estado superior ao original. A árvore da vida, outrora inacessível no Éden, está agora disponível para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. O céu é a prova final de que Deus é um Deus de promessas, que cumpre o que inicia e que o seu plano de amor triunfará sobre todo o mal, sofrimento e morte. Compreender a natureza concreta e gloriosa do céu não é um exercício de fuga da realidade, é uma torramenta de transformação para o presente. A esperança de um lar permanente nos liberta da ansiedade e do materialismo excessivo nesta vida. A promessa de um corpo incorruptível nos permite enfrentar a doença e o envelhecimento com coragem, sabendo que são temporários. A certeza da justiça final e da coroa da vida nos capacita a suportar a perseguição e a injustiça com perseverança e até com alegria, como fizeram os apóstolos. A visão da comunidade perfeita dos remidos deve nos motivar a praticar o perdão, a buscar a unidade e investir em relacionamentos profundos aqui e agora, como um treino para a eternidade. Essa esperança é um antídoto poderoso contra o desespero, o cinismo e a vida superficial. Ela redefine nossas prioridades, orienta nossas decisões e infunde significado em cada aspecto de nossa existência terrena, por mais mundano que pareça. Saber que estamos a caminho de uma realidade tão gloriosa nos permite viver com leveza, generosidade e uma coragem ousada, pois sabemos que nossa história termina não com um ponto final, mas com um "e viveram felizes para sempre" na presença do Rei. Portanto, tendo estabelecido o que é o céu e analisado seu profundo significado, somos naturalmente conduzidos a uma pergunta inevitável e praticável. E então, como essa transformação espetacular deve moldar a maneira como vivemos nossos dias na Terra das Sombras? A doutrina do céu é inerentemente prática e destinada a ter um impacto tangível no nosso caráter e nas nossas ações. Não se trata de sentar e esperar passivamente para o paraíso. É sobre permitir que a realidade do paraíso molde a nossa caminhada atual. Nos próximos parágrafos, exploraremos como cada um destes 7 elementos pode e deve ser um farol que guia nossa ética, nossos relacionamentos, nossa adoração e nossa missão no mundo. A esperança celestial é o combustível para uma vida terrena santa e significativa. Saber que o céu é a presença imediata de Deus deve inspirar-nos a cultivar essa presença hoje. Embora não o vejamos face a face, ele habita em cada crente através do Espírito Santo. Podemos, portanto, praticar a consciência da sua presença nas nossas vidas diárias. Isso transforma tarefas mundanas em atos de adoração e momentos de decisão em oportunidades de discernir a sua vontade. A oração deixa de ser um ritual e torna-se uma conversa contínua com um Pai amoroso que está sempre perto. A leitura da sua palavra torna-se um deleite, pois é nela que ouvimos a sua voz. Ao vivermos com uma consciência aguda da sua presença, começamos a experimentar um antegosto do céu. E nosso caráter é gradualmente transformado à semelhança de Cristo, preparando-nos para a plenitude que está por vir. A expectativa de encontrar Jesus face a face
Elemento 2 deve ser o nosso maior motivador para a santidade. 1 João 3:2-3 declara: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a todo o que nela tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A esperança do céu tem um efeito purificador. Ao meditarmos no amor, humildade e obediência de Jesus, somos desafiados a refletir esses atributos nas nossas vidas. O nosso desejo de agradá-lo quando o encontrarmos torna-se um filtro para os nossos pensamentos, palavras e ações. Procuramos amar os que Ele amou, perdoar como Ele perdoou e servir como Ele serviu, sabendo que cada ato de fidelidade é observado pelo nosso noivo celestial. A consciência de que os anjos são servos de Deus e nossos companheiros de adoração deve encher-nos de reverência, gratidão e uma sensação de segurança. Encoraja-nos a estarmos mais atentos à possibilidade do sobrenatural no cotidiano e a orarmos com a confiança de que Deus pode enviar o seu exército angélico em nosso auxílio. Além disso, assim como os anjos são espíritos ministradores, somos chamados a ser ministros uns dos outros. A visão da comunhão celestial dos remidos, elemento 5, desafia-nos a investir seriamente na comunidade da igreja local hoje. Devemos procurar ativamente a reconciliação onde há conflitos, praticar a hospitalidade, carregar os fardos uns dos outros e cultivar amizades profundas que prefigurem a unidade perfeita do céu. A igreja não é um clube, é um treino para a eternidade. A promessa das mansões celestiais e da coroa da vida liberta-nos da tirania do materialismo e do medo do sofrimento. Saber que temos uma herança eterna e incorruptível no céu permite-nos manter os bens materiais com as mãos abertas. Podemos ser generosos, sabendo que a nossa verdadeira riqueza está segura nos céus. Da mesma forma, a perspectiva da coroa da vida, a recompensa pela fidelidade no sofrimento, nos dá uma força sobrenatural para suportar provações. Permite-nos encarar a dor, a doença, a injustiça ou a perseguição não como sinais do abandono de Deus, mas como oportunidades para, através da perseverança, acumular-nos glória excelsa, 2 Coríntios 4:17, e provarmos a autenticidade da nossa fé. A visão do novo céu e da nova terra deve moldar nossa relação com a criação atual. Se Deus vai redimir a matéria e não descartá-la, somos chamados a ser mordomos responsáveis do meio ambiente, não exploradores negligentes. Cuidar da criação é um ato de antecipação da sua futura glorificação. Da mesma forma, a esperança da ressurreição do corpo, elemento 8, deve nos levar a tratar o nosso corpo físico com respeito, como futuros templos glorificados. Isso influencia tudo, desde os nossos hábitos alimentares e de exercício até a nossa sexualidade. Rejeitamos visões que menosprezam o corpo como mal e celebramos o fato de que a salvação em Cristo é holística, incluindo a nossa fisicalidade. Finalmente, uma compreensão vibrante do céu é o maior motivador para a evangelização. Se acreditamos genuinamente que um destino de glória indizível aguarda aqueles que estão em Cristo e que a alternativa é uma separação eterna de Deus, como podemos ficar calados? A compaixão pelos perdidos deve fluir naturalmente desta esperança. Compartilhar o Evangelho não é impor uma crença, é estender um convite para um banquete, um aviso sobre um perigo e um mapa para um tesouro. A nossa missão no mundo é essencialmente contar às pessoas sobre a sua verdadeira pátria e sobre o Rei que as preparou um lugar, convidando-as a colocar sua fé nele e assim garantir sua cidadania no reino eterno. Em última análise, a esperança do céu, tal como revelada nestes 7 elementos, é uma âncora para a alma, segura e firme. Ela nos mantém estáveis nos mares tempestuosos da vida. Essa esperança não é um conto de fadas para consolar os fracos, é uma certeza baseada na ressurreição de Jesus Cristo, as primícias dos que dormem. É uma esperança que não decepciona,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Quando enfrentamos o luto, essa esperança sussurra que a separação é temporária. Quando nos deparamos com injustiça, essa esperança grita que o julgamento está chegando. Quando somos tentados pelo pecado, esta esperança nos mostra o rosto glorioso de Cristo, lembrando-nos de quem estamos desejando ver. Portanto, este estudo não é apenas uma exploração intelectual de uma doutrina. É um convite para olhar além do horizonte do tempo e fixar os olhos na eternidade. Um convite para viver a vida atual com a coragem e a alegria de quem sabe para onde está indo. Um convite para confiar em Jesus Cristo, o único que pode abrir as portas da Cidade Santa e dar-nos direito à árvore da vida. A jornada para o céu começa com um simples passo de fé aqui na terra. E tendo dado este passo, podemos caminhar em frente, com a cabeça erguida, o coração cheio de expectativa e os lábios prontos para, com todos os remidos e anjos, proclamarem pelos séculos dos séculos: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio para sempre. A história está chegando ao seu clímax glorioso e, pela graça de Deus, nós faremos parte dela. Ao contemplarmos a realidade celestial, torna-se evidente que o cerne do céu não reside em paisagens ou estruturas materiais, por mais gloriosas que sejam, mas na plenitude dos relacionamentos restaurados. A Trindade mesma, Pai, Filho e Espírito Santo, existe em um relacionamento perfeito de amor e comunhão desde a eternidade. O céu é a nossa inclusão nesse círculo divino de amor. Cada um dos 7 elementos aponta para essa realidade relacional. A presença de Deus é o relacionamento fundamental. Jesus Cristo é o mediador que torna esse relacionamento possível. Os anjos e remidos formam a comunidade ampliada. As mansões falam de um lar pessoal dentro dessa comunidade. A coroa confirma o nosso lugar nela. O corpo glorificado é o instrumento perfeito para a expressão relacional, e a nova terra é o pau-paraíso, onde esses relacionamentos florescem. Isto significa que a essência da vida eterna, conforme definida por Jesus em João 17:3, é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Toda a eternidade será um mergulho cada vez mais profundo no conhecimento e no amor do Deus triuno e da vasta família que ele redimiu. Um dos aspectos mais fascinantes desta doutrina é a relação entre a nossa vida atual e a vida por vir. Existe tanto continuidade quanto descontinuidade. A descontinuidade é óbvia. Não haverá mais morte, pranto, clamor ou dor. Apocalipse 21:4. O pecado, sua fonte, será erradicado para sempre. No entanto, a continuidade é igualmente significativa. Nossas identidades, memórias, redimidas e sanadas, e de alguma forma até o fruto do nosso trabalho fiel para o reino de Deus, permanecem. A Bíblia fala de levarmos feitos para o céu, Apocalipse 14:13, e de os reinos do mundo virem a pertencer a nosso Senhor e ao seu Cristo, Apocalipse 11:15. Isto sugere que os talentos, conhecimentos, culturas e conquistas redimidas da humanidade não serão aniquilados, mas purificados, santificados e incorporados na nova ordem. O músico redimido poderá compor para a glória de Deus. O agricultor redimido poderá cultivar os jardins da nova terra. O cientista redimido poderá explorar as leis de um universo restaurado. O céu não é o fim de tudo que é humano, é a sua verdadeira realização. Uma pergunta comum é: o que faremos no céu para sempre? A imagem de uma adoração perpétua, muitas vezes mal interpretada, não é a de uma massa estática cantando hinos sem fim. A adoração no céu é o estado natural de um coração que, finalmente liberto da cegueira do pecado, vê a Deus em toda a sua glória. É uma resposta espontânea de admiração, gratidão e amor. Essa adoração, no entanto, não é passiva. Está intrinsecamente ligada ao trabalho significativo. Assim como Adão foi colocado no jardim para o cultivar e guardar, Gênesis 2:15, um trabalho prazeroso e produtivo, seremos reintegrados a uma função de mordomia na criação restaurada. A Bíblia diz que reinaremos com Cristo, 2 Timóteo 2:12 e Apocalipse 22:5. Este reinado implica responsabilidade, governo,
criatividade e administração joyful dos vastos recursos do novo universo. A adoração será a motivação que permeia todo o nosso trabalho, e o trabalho será uma expressão tangível da nossa adoração. Será uma existência de descoberta, criatividade e crescimento contínuos, sempre aprofundando nosso conhecimento de Deus e nosso amor por Ele. O tédio será impossível. É quase impossível para nós, em nosso estado atual, conceber uma existência completamente livre do pecado. Nossas melhores intenções são manchadas por egoísmo. Nosso amor mais puro é mesclado com ciúme ou possessividade, e nossa adoração mais sincera pode ser motivada por um desejo de reconhecimento. No céu, essa luta interna cessará. A presença do pecado será erradicada. Isto não resultará em uma existência robótica ou sem emoção, mas na mais pura e explosiva liberdade. Seremos finalmente plenamente nós mesmos, como Deus nos intencionou originalmente. A liberdade não é a capacidade de escolher entre o bem e o mal, mas o poder irresistível e joyful de escolher somente o bem, a verdade e a beleza. Amaremos sem medo de ser magoados ou de magoar. Serviremos sem qualquer resquício de ambição egoísta. Criaremos sem o fardo da vaidade. Essa liberdade gloriosa permitirá que os relacionamentos floresçam em uma profundidade e transparência que mal podemos imaginar, pois não haverá mais máscaras a usar ou agendas ocultas a temer. A visão do novo céu e da nova terra, Apocalipse 21, expande dramaticamente nossa compreensão do local do céu. A nova Jerusalém desce do céu, indicando que a dimensão celestial e a terrestre, outrora separadas pela queda, serão reunidas. Isto sugere que o universo físico redimido será nossa casa eterna. A cidade em si, com suas dimensões astronômicas, cerca de 2.200 quilômetros de longura, largura e altura, implica numa realidade espacial vasta e complexa. A ideia de uma altura tão significativa pode indicar que a cidade é uma estrutura colossal, possivelmente em forma de pirâmide ou de cubo, o lugar santíssimo, com níveis e dimensões que transcendem nossa experiência tridimensional atual. Isto abre a possibilidade tantalizante de que a nova Terra não será um simples retorno a um jardim planetário, mas o ponto de partida para a exploração de um universo redimido e reconfigurado. Nosso corpo glorificado, adaptado para a vida eterna, poderá transpor distâncias interestelares, governar sob a autoridade de Cristo sobre outras partes da criação e desvendar os mistérios de um universo que, livre da maldição, declarará a glória de Deus de maneiras inimagináveis. Outro conceito desafiador é a natureza do tempo na eternidade. A Bíblia fala de eternidade não necessariamente como uma estase atemporal, mas possivelmente como uma experiência qualitativamente diferente do tempo. Apocalipse fala em séculos dos séculos, Apocalipse 14, 11 e 22, 5, o que pode indicar uma sucessão, uma progressão de eras. Isto se alinha com a ideia de crescimento, descoberta e reinado. A eternidade não precisa ser um eterno presente estático. Pode ser uma jornada infinita e sempre fascinante rumo às profundezas insondáveis do caráter de Deus. Cada era poderá revelar uma nova faceta do seu amor, uma nova dimensão da sua sabedoria, uma nova maravilha da sua criação, levando a uma admiração e adoração sempre crescentes. Seremos seres finitos, desfrutando de um Deus infinito. E, portanto, sempre haverá mais para conhecer, mais para amar e mais para explorar. O tédio será impossível. Portanto, a doutrina bíblica do céu é muito mais do que um consolo para o leito de morte. É um chamado a uma vida de antecipação joiosa e de preparação ativa. A jornada para o céu começa no momento em que nos arrependemos e cremos no Evangelho. A cada ato de amor, a cada momento de adoração genuína, a cada escolha de obedecer a Deus, a cada vez que perdoamos, a cada dor suportada com fé, estamos, na verdade, sintonizando nossos corações com a frequência da eternidade. Estamos brincando com ouros, pratas e pedras preciosas sobre o fundamento que é Cristo. 1 Coríntios 3, 11 a 14. Estamos praticando para o céu. A graça de Deus não apenas nos garante um bilhete para o destino final, mas também nos transforma, aqui e agora, em pessoas capazes de desfrutar plenamente desse destino. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração. 7 coisas que encontraremos no céu, mas que, na verdade, são 7 facetas de uma única realidade gloriosa, a realidade de Deus com o seu povo.
Esta esperança é um convite perene para vivermos com perspectiva, morrermos com esperança e aguardarmos com expectativa o dia em que a fé se tornará visão, a esperança se tornará posse, e o amor, que é o maior de todos, permanecerá e se expandirá para sempre. Que você, leitor, possa não apenas conhecer essas verdades intelectualmente, mas abraçá-las com todo o seu ser. Que você possa ouvir o sussurro do Espírito Santo convidando-o para esta esperança. E que você possa, a partir de hoje, começar a viver à luz da eternidade, correndo com perseverança a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1-2. O céu o aguarda. A escolha é sua.